Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No nosso caso de polícia de hoje, vamos ouvir texto do livro Envelhecimento. Diga não à violência, de autoria Pinho Borges. Nossa temática é a Igreja e os direitos da pessoa idosa. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as sociedades ocidentais começaram a vivenciar transformações em todos os aspectos, principalmente na área das ciências humanas, fazendo surgir o interesse pelo estudo do homem, e por sua cultura, e isso provocou o desenvolvimento dos estudos sociológicos a partir da década de 50, no século passado. Estes estudos começaram a conceituar uma nova visão de mundo. Como a Igreja está respondendo aos questionamentos sobre a disposição de defender os direitos humanos? Qual a intervenção da Igreja contra a violência de qualquer ordem? A Igreja está ajudando na construção de políticas públicas. A realidade mostra que a Igreja envelheceu juntamente com o país, e é grande o número de pessoas idosas que frequentam as comunidades de fé. Na história da fé reformada observa-se que a estruturação do calvinismo passou pelos direitos humanos, a defesa deles estavam presentes nas pregações que se materializavam nas práticas beneficentes da Igreja em Genebra, como forma de pressão às autoridades governamentais, a fim de criar leis que protegessem os excluídos. É gratificante saber que o calvinismo destacou as preocupações sociais tanto na teologia como na sua praxis ministerial em Genebra. Hoje mais do que nunca se faz necessário que a Igreja restaure esse precioso legado a fim de influenciar as políticas públicas dos direitos humanos. A Igreja é herdeira da ação divina que reforma a vida espiritual e a dignidade social dos seres humanos e jamais poderá esquecer a sua responsabilidade nesta área. Mesmo que muitos advoguem que não compete à Igreja de Cristo a função de resolver os problemas sociais, a Bíblia mostra de forma eloquente que Deus e o seu povo foram ativos diante dos problemas sociais, mostrando que os seguidores de Cristo andaram por toda parte fazendo o bem. Calvino foi considerado um patrono dos direitos humanos em sua época. Sua biografia mostra que ele lutou contra os abusos do poder em seu tempo e chegou até mesmo a lidar com o problema político-filosófico da desobediência civil e do direito de revolta. No capítulo 20, do livro 4, das Institutas lemos, a desobediência civil ou a rebelião somente se justificam quando o Estado quer obrigar as pessoas a desobedecerem a Deus. Os direitos da pessoa idosa estão nos pressupostos bíblicos e teológicos de que Cristo é Senhor de todos os aspectos e fases da existência humana. A Igreja tem como princípio a fé bíblica. A Bíblia mostra a importância da fé coletiva a partir da fé individual, como se encontra na oração do Pai Nosso. Ao reconhecer a legitimidade do Estado, a fé reformada se comprometeu com a sistematização do mesmo, e quando ela exige dos governantes a prática dos direitos humanos, ela cobra que os ensinos de Cristo sejam evidenciados politicamente, porque o Senhor anunciado pela comunidade da fé é também o Senhor do reino político. Com base no capítulo 13, da Carta de Paulo aos Romanos, Calvino afirmou: o governo civil é uma dádiva de Deus e o ofício de governante uma vocação sagrada, sendo que a governança civil protege o serviço externo de Deus, defendendo o sadio ensino da piedade, e a governança bíblica regula a vida para construir uma sociedade mais humanitária moldada na moral para o exercício da justiça civil, a fim de promover a reconciliação e fomentação da paz. Calvino interessou-se pela política, embora não tenha exercido a política partidária. Sempre esteve preocupado com as realidades sociais de sua época. Defendeu que o desejo de Deus é que a justiça e a integridade estejam presentes nos relacionamentos, porque Deus criou os seres humanos para uma vida solidária. Calvino antecipou os princípios da democracia moderna. Para ele, a Igreja tem que desempenhar através das instruções públicas e particulares um tríplice ministério: didático, político e social. A Igreja deve rogar constantemente a Deus para reaver esse legado e, como sal da terra e luz do mundo, influenciar a construção de uma sociedade mais justa, onde o respeito aos direitos humanos seja a obediência às leis divinas, e não uma imposição da lei civil. No que se refere ao Brasil, não há dúvidas que, na perspectiva antropossocial, observar-se o aumento do nível de longevidade, o país já registra a presença de mais de 20 mil pessoas com idade acima de 100 anos, o que a cada dia consolida o país como uma nação de idosos. Isto reclama imediatas providências para eliminar os mitos, os preconceitos e os desrespeitos que contribuem para a exclusão social da pessoa idosa. Você ouviu o texto do livro Envelhecimento. Diga não à violência, de autoria Pinho Borges. Nossa temática é a Igreja e os direitos da pessoa idosa.
Acesse o portal idosonews.com da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E fique bem informado sobre o segmento.